Olá, tudo bem? Atendendo aí essa necessidade que vocês tiveram de, de assistir a palestra nesse dia de hoje, então, como foi combinado com a representante da turma, nós vamos gravar parte da apostila 6, que estava ainda pendente, e o assunto da apostila 7, para disponibilizar para vocês. Na apostila 6, nós falávamos sobre direito internacional de família, havíamos falado sobre o casamento como liame principal. Do casamento surgia outras ramos do direito de família que não estava necessariamente ligada ao casamento, e a partir daí, então, nós passamos a falar sobre, falamos na aula passada sobre alguma parte dessa relação. Falei para vocês sobre tutela, falei sobre vocês sobre alimentos, inclusive, mais uma vez reforçando, né? É uma das poucas vezes que você vai ver o país abrir mão da sua soberania de jurisdição para acatar uma exigência da ONU para autorizar a ordem de alimentos que vem de juiz estrangeiro. E nós paramos na separação judicial internacional, e que, na verdade, o nosso caso é com a inovação da lei, que não eliminou necessariamente a separação judicial, mas ela tornou-se uma letra morta dentro do código, porque não há mais necessidade da separação judicial. Eu havia já falado sobre isso para vocês. Nós sabemos que o direito ele tem muita ligação com a moral, e a moral tem muita ligação com a religião, e o nosso Estado, né, por ser um Estado que, apesar de laico, tem uma forte ligação religiosa, notoriamente com o povo católico, com o povo protestante, havia uma resistência muito grande com relação à dissolução do casamento. Casamento esse instituído pelo antigo Código Civil, regulamentado até poucos anos pelo antigo Código Civil. Esse casamento tinha caráter indissolúvel. A partir de 1951, a lei passou a reconhecer a possibilidade da dissolução do casamento através do desquite, mas que não autorizava a pessoa a constituir novas núpcias. Só a partir de 1977 é que a constituição do divórcio é que se criou a possibilidade da pessoa casar novamente. Assim mesmo, ela tinha que passar por um processo prévio, né, que era a separação judicial, e depois que ela se separava judicialmente, ela tinha que aguardar 2 anos para depois, então, converter essa separação judicial em divórcio. Só depois disso, então, ela estaria apta a constituir novas núpcias. A partir das inovações do Código Civil de 2002, isso acabou. O Código prevê a possibilidade de você divorciar a qualquer momento, e esse divórcio interno, ele também pode acontecer em caráter internacional. Quando isso acontece? Isso acontece quando a pessoa homologa o casamento que ela teve no exterior, né? Ela casou no exterior, pelas leis e regulamentos do país onde ela se encontrava. Posteriormente, então, ela homologou esse casamento no consulado do Brasil naquele país, e posteriormente, então, ela se divorciou lá naquele país. Quando ela se divorcia naquele país, ou às vezes pode acontecer também da pessoa ter 2 casamentos, de você casar lá e depois voltar e casar aqui. Eu até expliquei isso em sala de aula, e se eu não expliquei, é um momento oportuno também para falar. É um caso muito pontual que eu vi no meu escritório. Um casal, ela é brasileira, o rapaz é americano, eles se conheceram nos Estados Unidos, eles se casaram nos Estados Unidos, mas eles não se atentaram para fazer a homologação desse casamento lá no consulado do Brasil. Vieram para o Brasil, não sei se já vieram com ideia de morar, mas o fato é que eles vieram e passaram a morar aqui no Brasil.
e eles queriam então regularizar a situação do casamento deles aqui no Brasil. E foram várias incursões, eu fiz várias incursões, inclusive fui até o Ministério da Justiça, fui até o Ministério das Relações Exteriores para ver como proceder nesse caso, mas o fato é que não tinha o que fazer. Ou eles voltavam lá nos Estados Unidos para homologar essa sentença, essa certidão de casamento americana lá no consulado brasileiro, obviamente traduzido, né? Ou se casavam de novo aqui no Brasil. E o caminho que eles acharam mais fácil foi casar novamente aqui no Brasil. Esse casal está casado, mas digamos que em algum momento eles resolvessem se divorciar. Então eles teriam que, se eles se divorciassem lá nos Estados Unidos primeiro, né, eles deveriam pegar a sentença do divórcio americano, traduzir para o português, procurar o consulado, procurar aqui, chegando aqui com a sentença do divórcio, procurar aqui até alguns anos atrás era feita, a homologação era feita no STF, passou a ser feita pelo STJ, procurar o STJ, onde o STJ vai homologar a sentença de divórcio. E a partir dessa homologação do STJ, eles vão poder então procurar o cartório, onde eles vão então averbar o divórcio. O cartório aqui no Brasil, onde eles casaram, então eles vão poder averbar o divórcio aqui no Brasil. Ou uma situação também que pode acontecer de fazer o divórcio aqui, depois ir lá e fazer o divórcio lá. A grande discussão é, se eu não faço, né, se eu não homologo essa sentença de casamento, né, aqui no Brasil, quando eu casei só lá no exterior, por exemplo, e aí eu citei um caso aqui, inclusive para vocês, sala de aula, mas aqueles que não estavam, eu vou abrir de novo esse caso aqui, que eu acho que ele vai ser muito interessante e útil nesse momento. Brasileira, foi para os Estados Unidos, lá ela ficou lá trabalhando, lá conheceu uma pessoa, um americano, lá nos Estados Unidos. Com esse americano, ela se casou pelas leis americanas. Só que ela nunca homologou esse casamento dela lá no consulado brasileiro. Então, para os efeitos legais, aqui no Brasil ela continuava solteira, né? E aí o que aconteceu? Ela morou lá nos Estados Unidos durante um tempo, e aí eu não sei durante o tempo que ela morou nos Estados Unidos, ela morou na casa desse americano. E ela deve ter ficado um bom tempo lá nos Estados Unidos, porque com o tempo que ela estava lá, ela mandou dinheiro para cá, para o Brasil. E a família dela comprou um apartamento para ela aqui no Brasil, né? E ao que parece, o marido americano não tinha conhecimento dessa compra. Ela disse que estava vindo para o Brasil para passar férias aqui no Brasil, veio, e aqui ela foi ficando até a hora que ela deu o veredito para ele, dizendo que não voltava mais para os Estados Unidos. E ele então procurou a justiça americana e procurou providenciar essa situação. Só que enquanto corria esse divórcio nos Estados Unidos, ele tomou conhecimento que ela tinha voltado para o Brasil. Isso tinha menos de um ano que ela estava no Brasil. E ela então tinha conhecido uma pessoa e tinha se casado com essa pessoa aqui no Brasil, né? Ela conheceu um brasileiro depois que ela chegou aqui no Brasil. E se não me falha a memória, o motivo é porque até que ela era evangélica, então ela casou quase que imediatamente. Vocês sabem que as igrejas evangélicas, elas prezam por um relacionamento aí de namoro rápido para casar, e ela casou logo, acho que tipo assim, 5 meses de namoro ela casou. Quando o marido, né, então o marido ainda, né, americano, soube que ela tinha contraído novas núpcias aqui no Brasil, ele então entrou com um pedido de anulação do casamento dela, alegando que ela não poderia casar aqui no Brasil, uma vez que ela ainda estava casada sob a lei americana. E obviamente que o advogado dele pediu a ameação do apartamento, porque, sob a ótica legal, ele tinha participação nesse dinheiro. Afinal, ela comprou esse imóvel enquanto ela morava com ele. Então eu deduzo, né? É claro que é dedução minha, né? Mas eu deduzo que durante esse período
ele pagou as contas da casa, né? E ela, então, com a economia que ela pôde fazer, maior, né? Ela comprou um apartamento no Brasil. Não sei o desfecho final da história, mas isso é só para você conseguir compreender aqui onde nós estamos chegando. Porque aí começa a velha discussão doutrinária. E aí o fato de você estar casado, né? O fato de você ter divorciado lá fora, você não ter no caso dela, ela não havia sequer homologado a sentença, a certidão de casamento. Então, para todos os efeitos, ela estava, no caso dela, né, ela estava impedida de casar realmente. Mas aqui, pontualmente, os autores discutem o seguinte: mas se você estava separado lá fora, né? A doutrina diz o seguinte, aqui, deixa eu só voltar aqui para a gente discutir aqui, pronto. Então, a discussão é o seguinte: a fulana foi e casou lá fora. Casou, né? Mas ela não homologou a sentença de divórcio no Brasil. E aí, se ela casar de novo aqui no Brasil, esse ato é nulo ou é anulável. Há divergências doutrinárias com relação a isso. E alguns autores entendem que esse ato é nulo. Um grupo entende que ele é anulável, né? Então, na verdade, eu parto da premissa, inclusive do próprio autor, que eu adoto, né? Que é Edgar Carlos de Amorim. Então ele entende que esse ato ele é anulável, porque ele está sujeito a ser sanado. Basta ela pegar o divórcio que ela tem lá no estrangeiro e homologar a sentença no Brasil, né? E aí, então, está validado, que não é o caso dessa primeira brasileira. Lembre-se você que no caso dessa primeira brasileira, ela estava casada, ela sequer havia averbado, né, o casamento dela no consulado do Brasil. Então, para todos os efeitos, nós chegamos a essa conclusão sobre o divórcio. Ele precisa passar pela homologação, né, no STJ. Depois disso, essa homologação de sentença ela é levada até o cartório, onde um dia ela averbou, né, o casamento dela, e lá eles vão fazer a anotação do divórcio. No próximo bloco nós vamos tratar então da adoção internacional.